Hoje temos aqui 3 meninas fazendo um belo de um trabalho em web cidadania. Eu, antes de iniciar e abrir para as questões, eu gostaria que cada uma delas falasse um assunto que nos é caro e que é importante. A gente sempre está preocupado com essas ações, com a sustentabilidade delas. E a gente quer que essas coisas deem certo, a gente torce muito para que isso dê certo. Mas a gente sabe também que, por outro lado, a gente tem conta para pagar no final do mês, a gente tem, né, despesas, temos que sobreviver. Eu queria que vocês falassem a respeito do modelo de negócio que vocês criaram para que isso tenha sustentabilidade. Juliana, quer começar? Daí a gente vem para cá. Ai, meu Deus, dinheiro, né? Não, eu sou jornalista e a Olga começou com um projeto pessoal paralelo no começo, né? Então, saía dinheiro do meu trabalho, dos meus freelas como jornalismo, para entrar nela. Faz 1 ano e meio que a gente está com a Olga. Nesses últimos 6 meses, eu me distanciei um pouco do jornalismo para tentar me dedicar apenas a ela. Então, é mais ou menos vender o almoço para poder comprar o jantar, né? Mas, assim, na verdade, a Olga ela é um projeto que ela tem mais uma cara de movimento, né? Uma coisa mais social. Então, eu enxergo ela como algo que faz uma mudança de fora para dentro, né? Então, a gente tenta engajar as pessoas para que as pessoas façam pressão social em órgãos públicos, em empresas, para a gente conseguir essa mudança, né? De lutar contra o machismo, entre as diferenças de gênero, né? Agora, a gente está desenhando um braço da Olga, que seria uma empresa irmã, né? Porque a Olga não é uma empresa. Mas essa empresa irmã, ela faria o movimento contrário. A mudança de dentro para fora. Como? Né? Com a nossa ajuda, a gente poderia ter parcerias com empresas, com marcas, com agências de publicidade, para fazer algumas consultorias ou algumas pesquisas sobre o comportamento feminino e tentar também alinhar ali a narrativa dessas empresas para ter um discurso mais humanizado, né? Mais respeitoso, mais bacana. A gente sempre vê marcas por aí fazendo publicidade que são totalmente ofensivas ou totalmente antigas, né? Que não fala mais com a mulher de hoje, né? Então, a gente está tentando fazer essas empresas irmãs, né? Um movimento e uma empresa, né? E a Olga deixar mais para falar com o público mesmo, com as mulheres, e continuar fazendo essa pressão social. Então, é isso, assim, são meus planos e sonhos, né? Bom, o Truco ele é um projeto da Agência Pública de Jornalismo Investigativo, e a Pública ela é uma ONG. Então, ela é financiada por algumas fundações, como a Ford e a Open Society, e tem alguns projetos que nós fazemos via crowdfunding. E as pessoas podem doar também, né, para ajudar a financiar o jornalismo investigativo. O Vote na Web é da Web Citizen. Ele foi o primeiro projeto da Web Citizen para ajudar o mercado a compreender sobre exatamente o que a Web Citizen estava falando. Então, em 2008, o Web Cidadania era um negócio meio... Hã? E, então, foi um jeito que a Web Citizen achou de materializar sobre exatamente o que a gente estava falando. Mas a Web Citizen é uma consultoria de tecnologia, então a gente desenvolve tecnologias para marcas que estão focadas em impacto positivo de alguma forma, e tecnologias baseadas em comportamento, então, em comportamento do consumidor, do cidadão, em comportamento interno de empresas. E a gente ajuda essas empresas a desenvolver tecnologias que ajudam as pessoas a ter comportamentos mais positivos. E parte do lucro da Web Citizen é direcionado para manter os projetos proprietários da Web Citizen, como o Vote na Web, a Política de Boteco e o Vote Lab. E é um compromisso da Web Citizen desde sempre, e eu acho que o meu grande orgulho de trabalhar lá tem a ver com isso, com a gente ter o compromisso com o dinheiro que a gente faz com empresas e governos e qualquer iniciativa privada, a gente consegue manter iniciativas que têm impacto positivo na vida do cidadão. Ok, obrigado. Alguém quer fazer alguma pergunta? Eu vou fazer algumas perguntas aqui que estão vindo da internet. Juliana, eu acho que é com você de novo. O Grafoso, ele quer saber o que você acha da lei que está em trânsito no Congresso, a lei do feminicídio.
Oi, Grafoso. Feminicídio ele é o assassinato da mulher, né? Matar uma mulher simplesmente por ela ser uma mulher, né? É um crime que está muito baseado no machismo, sexismo, e muitas vezes ele é resultado de uma violência doméstica que existe há anos, né? Então, eu sou super a favor. Eu acho que a gente tem que dar nome para as coisas. É a única forma da gente conseguir ter dados reais e poder estudar em cima disso, entender por que as mulheres estão morrendo assim, por que a violência doméstica é tão grande que acaba tendo como consequência a morte da mulher, né? Então, eu sou a favor. Obrigada. Marina, a questão que eu tenho aqui, essas novas tecnologias são terríveis, né? Para quem tem presbiopia... desculpa, para a Priscila. O Marcos Henrique de Carvalho, ele quer saber como é que se dá esse feedback entre projetos sendo enviados e como é que é esse feedback dos políticos em relação a vocês. Isso é algo que vocês têm que ficar atrás, ou há um entendimento natural que vocês estão inaugurando aí um novo horário eleitoral gratuito nas mídias sociais? Eu vou explicar separadamente o Vote na Web e o Vote Lab, que é um pouquinho diferente. Então, acho que no início do Vote na Web era muito mais difícil. Hoje, a gente tem uma porta aberta no Congresso. A Daniele, que está em Florianópolis, no Inova Day de lá, é quem geralmente faz a ponte com os parlamentares no Congresso, e já tem vários parlamentares que conhecem ela, catam ela pelo braço, levam para conversar, apresentam para outros parlamentares. Então, a gente tem uma recepção muito positiva hoje em dia dentro do Congresso. O que a gente faz com os parlamentares a gente elabora relatórios sobre os projetos de lei deles que estão na plataforma, com os números nos números da votação, então, quantos votos sim, quantos votos não, como é que está a classificação, quais são os comentários, e explica um pouco, faz uma análise curta com o nosso know-how sobre aquele projeto. A gente recebe muita ligação e muito e-mail dos políticos pedindo ou inclusão de projetos ou dicas. Gostaria de fazer um projeto que a população tivesse mais interesse. E é muito legal isso, porque a gente não para pensar que os parlamentares não nascem políticos, a maior parte das vezes. Não existe escola de político. Ele é simplesmente um cidadão que tinha outro emprego e que foi trabalhar no Congresso. Na maior parte das vezes, eles se sentem, de algumas formas, despreparados, e pedindo ajuda e apoio para descobrir quais são a melhor forma de montar projetos de lei. Por que os projetos dele são tão mal votados? E no Vote Lab, a gente entra em contato com os políticos. Então, hoje, a gente tem uma equipe de 5 pessoas que liga, manda mensagem, entra no site, manda mensagem pelo site, manda e-mail, manda SMS, recebe ligação, explica, para chamá-los a se cadastrar na plataforma. A gente tem todo tipo de retorno, desde gente muito interessada e político extremamente interessado e que gostaria de usar a plataforma, como gente muito mal educada e achando que alguém está tirando vantagem com aquilo, então ele não deveria participar daquilo. A gente teve uma experiência super interessante de um político no Vote Lab que não tinha site, e ele encaminhou o URL dele, então o link de site dele, para uma página do Vote Lab. É muito gratificante quando a gente vê que a pessoa, quando pode usar a plataforma gratuitamente, para ter espaço nesse cenário político onde acaba que muita gente fica sem espaço e poucos têm muito espaço. Então, a gente vê um interesse crescente, tanto dos políticos quanto dos parlamentares, de estar envolvidos com iniciativas que prestam atenção no eleitor e ajudam as duas pontas a estar mais próximos. Ok. Marina, eu queria saber o seguinte, com o truco, eu queria saber um pouquinho dos números do truco em termos de acessos, em termos de quem é que acessa o truco e como é que se dá essa relação com a assessoria dos candidatos, né? Ou seja, como é que vocês não são taxados nem de mídia golpista e nem de pró-governo? Isso que eu queria saber, como é que isso se dá.
Bom, os números... Na primeira semana do Truco, nós tivemos mais de 50 mil acessos só na página do Truco, né? E ele tem crescido cada vez mais. Antes do Truco, a página da Pública no Facebook tinha 56 mil likes, agora ela está em mais de 70 mil. Assim. Bom, a relação com as assessorias dos candidatos é bem tranquila, geralmente. Tem alguns candidatos que... Tem um candidato que nunca respondeu nossas perguntas, que nunca falou com a gente. Agora nós estamos, desde a semana passada, nós estamos abrindo para os nossos leitores fazerem perguntas para os candidatos. Então, um candidato por dia recebe as perguntas dos nossos leitores pelo Facebook. Aliás, hoje, um dos candidatos está recebendo essas perguntas. Entrem lá na agência facebook.com/agência pública e façam sua pergunta para esse candidato. A pergunta mais curtida é enviada para a assessoria do candidato, que tem uma semana para responder. Vários já responderam, isso foi muito bacana, porque a gente entrou em contato com todas as campanhas antes, né, perguntando se eles poderiam participar, e a resposta é sempre não, ótimo, mandem que a gente responde. Né? Antes disso, o Truco fazia, né, pegava alguma afirmação do candidato no programa, e aí a nossa equipe fazia uma pergunta e mandava, né, referente àquela afirmação. E a maioria também respondeu. Aí, às vezes, quando a gente achava que eles não respondiam direito, a gente pedia 6. E falava para responder de novo. E o que mais? Tinha alguma outra? Era sobre... era sobre a relação... Como que a gente... Bom, assim, existe uma dificuldade que nem todos os... A gente analisa o horário eleitoral na TV especificamente, só isso. Então, tem candidatos que têm muito tempo de TV e tem candidatos que têm pouco tempo de TV. Então, o cara que tem muito tempo de TV, ele vai poder falar milhares de coisas e muitos dados e tal. Então, é claro que esse candidato ele acaba sendo... Né, a gente tem muito mais o que falar dele. Mas a gente sempre busca esse equilíbrio. Assim. Eu acho muito engraçado que, em várias situações, o pessoal que é partidário de um candidato ou de outro vem e fala: não, mas vocês estão pegando muito no pé desse candidato. Daí outro dia: não, mas hoje vocês puxaram, vocês bateram muito em tal pessoa. Então, a gente busca sempre um equilíbrio. Legal, Marina. Juliana, tem uma pergunta aqui do CETEM. Eu até vou pedir para o CETEM colocar o nome de quem está perguntando, para a gente dar o devido crédito, que é o seguinte: se existe alguma iniciativa, discussão sobre a divulgação de intimidades através da tecnologia. Ela cita aqui, ou ele cita, que já tivemos suicídios relacionados a esse tipo de exposição. Sim. Obrigada pela pergunta, pessoal. Eles estão falando de revenge porn, né, que seria o pornô da vingança, acho que talvez chama, né, em português, que é alguém divulgar fotos íntimas ou vídeos íntimos seus, sim, ou seja, uma pessoa está pelada, está nua, ou até mesmo um vídeo de uma relação sexual. Eu sei que tem um grupo de adolescentes de Santos, as meninas de um grupo chamado For You, elas estão criando um aplicativo para acolher essas vítimas de revenge porn. Ok, elas não estão trabalhando para prevenir, porque, poxa, né, é muito complicado. Como que a gente vai fazer isso? Acho que é só conscientização. Mas acho que é legal comentar, se vocês quiserem procurar, chama For You. Elas ainda não lançaram, mas já fizeram o projeto. Vai ser um aplicativo como se fosse algum tipo de mídia social, em que agrega essas meninas e tenta empoderá-las, né, de forma que não acabe caindo num desses casos de suicídio ou depressão. Então, é bacana. Eu acho que esse é um exemplo legal que eu posso citar. Bacana. For You. Pode, lógico. Só complementando, então, a fala da Juliana, no Vote na Web a gente tem alguns projetos que têm muita repercussão e tem muito voto e muita discussão, que são projetos de lei focados em tornar esses crimes mais sérios. Então, tem projetos de leis tentando tornar esse crime um crime de violência doméstica dentro da Lei Maria da Penha, então, incluindo ele dentro da Lei Maria da Penha, e projetos de lei tentando fazer com que esse seja um tipo de crime hediondo.
Eu acho que tem muita discussão, até no Congresso, já acontecendo com relação a isso, e tem parlamentares muito engajados em causas específicas femininas defendendo essas causas. E aí, como eu estava conversando com a Juliana sobre isso, eu acho que vale a pena dividir. Se você conhece alguém que defende uma causa específica, no Vote na Web a gente implementou uma tecnologia há pouco tempo que cada projeto de lei ele é um cardzinho. Ele é pequenininho, tem uma foto, um resuminho e uma votação com um gráfico. Esse cardzinho ele tem uma tecnologia com um HTML super simples de ser implementado em blog, em WordPress, em Blogger, em qualquer lugar. Então, se você conhece alguém que defende uma causa específica e queria colocar os projetos de lei para essas pessoas discutirem esses projetos dentro de pequenos sites, de pequenos blogs, de sites pessoais, é só entrar no Vote na Web. Na página do projeto de lei tem um códigozinho lá, então é só pegar o códigozinho e colocar dentro do blog. E o card aparece lá, a votação é atualizada sempre, então você vai ter sempre um card atualizado. E qualquer pessoa que acessar o seu site pode clicar no card, conhecer mais sobre o projeto de lei e votar no projeto de lei direto naquela partezinha dentro do seu site. Legal. Juliana, eu tenho uma questão. Eu vi o mapa, a apresentação sua sobre o mapa da violência e alguns relatos que você comentou. E, nessa apresentação, eu comecei a pensar o que leva alguém a assediar, né? Então, é evidente, a gente consegue fazer algumas analogias e dizer o seguinte: olha, é uma questão da cultura, uma questão da educação. Em algum momento vocês tiveram algum depoimento do lado de lá, ou seja, do lado escuro da força? Eu queria saber se você consegue trazer elementos que sejam chave até para uma ação mais rigorosa para diminuir essa questão do assédio. Vocês chegaram a mapear alguma coisa de quem assedia? A gente teve bastante resposta masculina, né? A gente teve contato com homens para tentar debater sobre isso, e a gente consegue traçar dois motivos, basicamente. Um é a ignorância, de verdade, assim, da pessoa não saber como isso é uma violência, né? E é verdade, assim, até 1 ano e meio atrás, a gente estava conversando agora no café, de como às vezes era difícil até mesmo para nós vítimas entender que aquilo era uma violência, que a gente sofria uma violência, né? Então você precisa primeiro entender que é uma violência para poder lutar contra isso. Então, eu acho que também, por parte dos homens, tem muita ignorância, de verdade, de achar que isso é legal, que isso é normal, que isso faz parte, né? Mas também tem, eu acho que o comportamento que está baseado nessa desigualdade de poder de gênero, né? Tem muitos que fazem isso porque acham que estão no direito e acham que é divertido, e tem essa visão mais de querer humilhar, né? De querer colocar ali essa vontade sexual no corpo da mulher, porque é visto como público, né? Então, é mais ou menos isso. Acho que os dois partem da ignorância, mas um é muito realmente que você consegue enxergar que ele segue uma cultura, né? Ele segue esse mindset, e outro não, que acho que faz parte de uma brincadeira, né? Que acho que tem esse poder, né? Então, é mais ou menos isso que a gente conseguiu enxergar. Mas isso só com muito debate, eu acho, conversando e brigando. Que nem a gente estava falando agora um pouquinho de revenge porn, foram publicadas aquelas fotos das famosas agora, né, na internet, que roubaram da nuvem do iPhone, e foi muito legal ver na imprensa como várias revistas e jornais fizeram matéria criticando isso, né? Então, da Time a Forbes, do Gizmodo a VIP, né? Algumas revistas masculinas, né? Então, acho que é só batendo no assunto e falando sobre isso, né? E, claro, as feministas sempre falam isso, às vezes as revistas femininas também, mas é legal a gente ver veículos que são neutros e veículos que são masculinos bater nisso também. Falar de assédio, falar sobre revenge porn, acho que é a melhor forma da gente conseguir mudar um comportamento. É sinal que está transpassando essas fronteiras, né? Acho que isso é por aí mesmo. Priscila, tem uma pergunta. Você estava falando de mapear afinidades, né? E daí, assim, você precisa de um algoritmo para entender quem sou eu, o que eu quero,
para daí achar políticos que tenham afinidades semelhantes às minhas. Eu fico um pouco preocupado com essa questão de a gente fazer um algoritmo para identificar a afinidade. Mas eu queria entender um pouquinho mais como é que se dá essa questão da afinidade. Como é que como você define aquele eleitor, ou seja, como é que quais são as questões que você estabelece para determinar nuances, e quais são as nuances que você tem por interesse identificar para esse algoritmo. E daí, assim, como é que se aplica esse algoritmo ao político? Para falar o seguinte, olha, quem pensa mais ou menos como você é fulano de tal. Puxa, mas eu odeio esse partido, como é que tem alguém que pensa como eu lá? Então, eu queria que você falasse sobre isso. Eu vou esclarecer um pouquinho, e essa é uma pergunta recorrente, a gente recebe muito e-mail perguntando. O objetivo da plataforma não é escolher por você. Acho que isso é o mais importante, é a maior conversa que a gente tem com os eleitores. Nós não estamos escolhendo por você. A gente está te ajudando a filtrar o volume de candidatos disponíveis lá fora. Então, a gente entrega 5 opções e a ideia é que você navegue pelas 5 opções. Entre na página pública do candidato, olhe as propostas, acesse as redes sociais, faça uma busca no Google, procure um pouco sobre o passado do candidato. Então, a ideia da plataforma é tentar aproximar um pouco de você, candidatos que pensam de forma semelhante, e aí você faça a sua escolha baseado em um pouquinho de trabalho também, tipo uma pesquisa pessoal e um pouquinho de análise. O algoritmo ele é um cálculo multidimensional de um negócio que chama análise de componentes principais. Então, como é que funciona? As 20 questões, elas têm duas coisas que você precisa responder. O quanto você concorda com a afirmação que está lá e o quanto você acha que aquilo é prioridade na discussão do Congresso. Então, um exemplo. A maior parte das questões são baseadas em projetos de leis reais e a escolha passou por projetos que não têm sim ou não. Então, uma das questões é o ensino religioso deveria ser obrigatório em escolas públicas e privadas. Então, existe esse projeto. Ele não define a religião, ele define só que o ensino religioso deveria ser obrigatório. Para qualquer religião, toda escola deveria ter ensino religioso. Não tem sim ou não essa resposta. Ou você concorda ou você discorda. Não tem, é uma discussão que passa pouco pelo certo e pelo errado, não tem certo e errado. Então, você avalia se você concorda ou não com aquela afirmação e depois você avalia o quanto você acha que essa discussão sobre ensino religioso na educação é prioridade na discussão no Congresso. Então, pode ser um caso. Eu concordo completamente, mas eu acho que não tem prioridade nenhuma essa discussão no Congresso. Então, o que o algoritmo pega, além da concordância com discussões específicas, é a prioridade da pauta daquele tema no Congresso. Ambos os lados respondem as mesmas 20 perguntas, avaliando com as 2 avaliações para cada pergunta, para cada afirmação. Se você deixar pular uma avaliaçãozinha, você está fora. Tem que responder tudo para o algoritmo funcionar direito. E o algoritmo, então, usa 3 pilares. A concordância, a prioridade da discussão e o todo. Como é que as respostas estão acontecendo no seu estado? Então, afirmações que têm perguntas e respostas muito divergentes, que são naturalmente polêmicas no Estado, ganham um peso, porque quer dizer que aquela afirmação define uma afinidade positiva ou negativa dentro da sua rede. Então, além das respostas em si, o todo altera os cálculos da afinidade. Então, o mapa ele só finaliza antes da eleição, a hora que todo mundo parou de responder. Até lá, os cálculos são dinâmicos. Mais eleitores entram, naturalmente, eles alteram o que é polêmico e o que não é polêmico, e os candidatos, quando entram, acabam alterando o algoritmo da mesma forma. E aquelas cores que vocês viram atrás, no site, aquela é a nuvem de resposta. Então, quanto mais centralizado você está na cor rosa, mais no meio, mais próximo você respondeu dos candidatos àquele cargo.
E aí a gente já está começando a analisar as nuvens e a gente vê que as nuvens dos eleitores ela é uma nuvem muito mais homogênea do que a nuvem dos candidatos. Eles são muito mais heterogêneos e fogem muito mais da curva do que os eleitores. E aí, uma hora que você receber seu mapa, você se cadastrar, responder as perguntas no seu mapa, quanto mais longe do centro, mais diferente você respondeu da maioria dos candidatos. E sobre os partidos, é um e-mail recorrente. A gente recebe muito e-mail, as pessoas dão muita opinião, reclamam, elogiam, tem de tudo. E a gente tem recebido, de uns 2 dias para cá, a gente já está com um volume razoável de candidato em todos os estados, e a gente vê das pessoas uma confusão com relação de posições de esquerda e direita. Então, do mesmo estado, a gente recebe um e-mail e fala: todos os candidatos são de esquerda. Aí, dá 5 minutos, a gente recebe um e-mail que todos os candidatos são de direita. Pô, tá, tem um negócio meio errado, não dá para todo mundo ser de direita. É sistêmico. Todo mundo faz confusão, e esses são conceitos que a gente decidiu lá atrás não usar. Eles são conceitos confusos, eles dependem de posições econômicas que as pessoas não compreendem, é muito difícil. Então, as perguntas elas são mais simples de entender, e acontecem coisas do tipo: o candidato está com afinidade comigo, mas esse partido é socialista. Mas, tipo, não é a sua afinidade com o partido, é sobre o que o candidato disse nas respostas. Então, entra no perfil dele, olha as propostas, analisa as redes sociais. Às vezes, aquele cara foi parar naquele partido por problemas do sistema, por falta de espaço. Então, existe uma nuvem na cabeça das pessoas com uma ideia do que cada partido meio que é, porque eles forçam umas ideologias, mas as pessoas elas são individuais, elas são únicas, e elas defendem, querendo ou não, causas únicas, desde que não seja completamente avesso ao seu partido, né? Então, é complexo a gente analisar hoje o jeito que as pessoas estão olhando para o mapa, mas é muito rico de conhecimento, e a gente vê que as pessoas crescem na discussão política toda vez que elas fazem esse tipo de análise. Ótimo. Temos uma pergunta aqui do auditório. Eu queria que você se apresentasse, né? E acho que vai chegar o microfone para você. Meu nome é Priscila, trabalho no DAE, é um órgão, né, do Estado, enfim. Para a Juliana, minha pergunta. Juliana, eu queria saber se existe um ranking, uma lista mundial de países que têm mais, como eu posso dizer, casos de abuso sexual. E, se tem essa lista, em qual posição o Brasil está, e se esses casos seriam mais decorrentes pela cultura, falta de infraestrutura, educação mesmo, religião, enfim, como eles enxergam a mulher, se ela é um objeto, se ela é feita para procriar, enfim, etc. Essa é a minha pergunta. Abuso ou assédio? Pode ser os dois, ou assédio, enfim. Eu sei que existe uma lista, mas eu não vou lembrar agora o nome, mas que ranqueia os países de acordo com a igualdade entre os gêneros, né? O assédio, isso pode ser... Isso a gente consegue enxergar. E o assédio ele é um problema, realmente, de desigualdade de poder entre os gêneros, né? Então, nesses países em que a igualdade existe essa igualdade, né, em que os gêneros eles estão ali equilibrados, o assédio em locais públicos ele é bem menor, né? Então, Alemanha, Noruega, né? Eu morei em Berlim, então eu pude ver isso também, né? Pelos meus olhos, pelas experiências das minhas amigas, né? Então isso não está relacionado à cultura, não são as pessoas latinas, né? Os Estados Unidos tem um grande problema de assédio sexual. Eles têm várias campanhas, né? Uma campanha que chama Rolla Back, que na verdade começou nos Estados Unidos, e eles trabalham em 26 outros países, né? No Japão eu fiquei sabendo também que tem muito assédio. Então não é cultura latina, cultura brasileira, né? É uma questão de igualdade de gêneros, né? Então a gente consegue entender que, no Brasil, então a gente precisa trabalhar para que a mulher também consiga dividir os mesmos direitos que os homens, né? E não só no direito do salário ou de licença maternidade, né? Mas o direito à rua, né? O direito a poder
viver sua vida de forma que ela não seja questionada pela roupa que ela está usando, né? Mas depois a gente pode conversar e a gente procura essa lista. Eu lembro de ter visto na internet. Obrigada. Tem uma pergunta para a Marina, do Álvaro Gregório, que mesmo quando não vem, ele não deixa de dar uma cutucada aqui. O Álvaro está perguntando o seguinte, é sobre... Vocês já tiveram algum rolo com algum candidato? Rolo como... Rolo, confusão, não Confusão, rolo. Não. Não, a gente não, tem sido bem tranquila mesmo a relação com os candidatos. E só assim, né? Teve uma questão, foi o primeiro truco que a gente mandou no primeiro programa eleitoral. A gente mandou uma pergunta questionando o candidato tinha falado uma determinada informação que, né, era o maior da história e tal. E só que ele não citava a fonte, ele não falava de onde que ele, o que baseava ele falar que aquilo era o maior da história do Brasil e tal. E aí nós mandamos, né, nós trucamos o candidato, falamos, olha, por que vocês estão falando isso? Cadê os dados? Cadê o que te baseia? E aí eles responderam, não, tudo que a gente fala nos programas é baseado em dados de órgãos internacionais e órgãos do governo, mas não falaram qual. Aí nós pedimos 6 e eles não responderam. Mas foi isso. A relação com os candidatos, com as campanhas, tem sido muito tranquila. Assim, não teve nada de... Pelo menos até as eleições serão. Até agora não teve nada, não. Não, tá bom. Tem uma pergunta aqui para a Priscila. Eu acho que se refere mais ao Vote na Web, sobre qual o projeto de lei mais absurdo até hoje que vocês olharam lá no Vote na Web. E qual o projeto de lei excelente que não tem tido apoio ou respaldo dos cidadãos. Evidente, tem um juízo de valor aqui na questão, né? Mas projetos que vocês acham que é assim muito estranho, né? E um projeto que legal e parece que não pegou, né? Você pode exemplificar? O projeto de lei estranho vai ser opinião pessoal, tá, gente? Não é uma opinião da empresa nem do Vote na Web. Eu estou dando a minha opinião pessoal, trabalhando com Vote na Web. Tem um projeto que toda vez que eu preciso citar uma coisa muito esquisita, vem esse projeto, que é um projeto sobre a implementação de chips em humanos. E o incômodo desse projeto é o texto base do projeto, o texto original do projeto, porque o parlamentar se diz contra a implementação de chips em humanos, porque no dia do julgamento final, as pessoas com chips poderão ser seguidas pela besta. E eu fico indignada com esses projetos de lei. O Brasil é um Estado laico. Isso está lá. Apesar da presidente da República não ter a menor ideia do que isso significa, o Brasil é um Estado laico. Então, eu acho que deveria ser proibido, e projetos de lei que têm a ver com concepções religiosas deveriam ser barrados. Eles não deveriam ser discutidos no Congresso. Tem muito político e muito desses tipos de projetos sem noção sendo discutidos no Congresso. Isso custa uma fortuna do que a gente paga de imposto. É muito projeto à toa. Esses projetos precisam ser filtrados, refiltrados, e alguns deles, como esse, ele entrou em pauta, ele está na pauta do Congresso, ele vai ser discutido em algum momento. Então, para mim, é o mais absurdo de todos. E sobre projetos que ganham pouco apoio, analisando um pouco do comportamento do Vote na Web, a gente fez uma pesquisa com a FMG o ano passado, em parceria com eles, e foram quase 3.000 questionários respondidos dos usuários do Vote na Web, respondendo questionários sobre por que eles usam a plataforma, entre outras coisas. E tem 2 comportamentos que eu acho super interessantes. Um deles é as pessoas têm receio de dar opinião sobre projetos que demandam entendimento técnico.
E eu acho isso super interessante. Isso mostra a credibilidade que as pessoas dão para a plataforma. Uma preocupação que é, eu não entendo o suficiente sobre isso, eu não quero dar uma opinião que não é correta e influenciar outras pessoas com o meu comentário. Eu acho isso super legal, uma seriedade enorme das pessoas usando a plataforma, e não lá, elas não estão lá falando bobagem, os comentários são sérios, as discussões são muito construtivas. E outro, tem um volume de acesso razoável de pessoas que não dão apoio e não votam, porque elas gostam de navegar na plataforma para se informarem sobre o que está em pauta no Congresso. Então, tem vários projetos de lei, eu acho que super interessantes e que, às vezes, tem pouco engajamento, porque tem muita gente navegando para se informar. Eu entro só para ler. Eu não entro necessariamente para votar. A maior parte das vezes que eu entro é para ler. E a gente consegue checar os números. Então, a pessoa se logou 700 vezes e votou em 2 projetos. Tipo, por quê? Não, eu gosto de me informar, eu gosto de saber o que eu vou discutir com os meus amigos, mas eu não quero dar a minha opinião. Então, tem muito projeto bacana que cai, a hora que você olha o projeto no detalhe, ele é super positivo, mas é muito difícil de entender, e aí exclui um monte de gente da participação. E as pessoas que, eu não estou ali para dar opinião, estou só lendo. Obrigado. Tem uma aqui para a Juliana. Juliana, deixa eu só achar aqui. Achei. Do Davi Nery Barbosa. Ele pergunta se existe alguma lei que possamos nos auxiliar referente aos casos de autorização de imagem, do uso de imagem, acho que na publicidade. Eu tenho a impressão que essa questão ela é referente a quando você falou sobre porno revenge. Eu acho que é sobre porno. É sobre pornografia. Mas se essas imagens acabassem sendo publicadas por revista? Eu acredito que sim. Não, na verdade não pode, né? Porque são fotos que já foram roubadas, né? São imagens que não têm autorização para serem nem publicadas na internet, muito menos sendo usadas em revistas que são pagas, né? Que têm fins lucrativos. Então, eu acho que pelo, sei lá, copyright, sabe? Acho que é crime, né? Não pode, né? Mas eu não sei especificamente, assim. Mas é mais isso. Assim, na verdade, quando teve esse caso dessas celebridades, de Jennifer Lawrence, algumas grandes revistas do Brasil republicaram as fotos delas, né? Então, não é só uma questão de estar usando a imagem dela sem consentimento, né? É questão de você estar republicando uma imagem íntima que foi roubada, né? Foi muito chocante quando eu vi. Não conseguia acreditar que o jornalismo brasileiro estava fazendo isso, né? Eu tenho a impressão que ele deve estar se referindo a essa lei da Dickmann, não é isso? Que foi aprovado aí recentemente. Já foi aprovado, né? Então, tenho a impressão que ele deve estar se referindo a essa lei. Ao vazamento de imagens. Então. Entendi. E daí a publicação. Tá certo? Não sei se ajudei, Davi. Como é que é? Não, eu falei, Davi, não sei se eu te ajudei, não sei se eu entendi essa pergunta. Legal. Elza. Oi, meu nome é Elza, trabalho na Implaza, um órgão também do governo do Estado. Eu tenho uma curiosidade para as 3. Vocês têm uma idade média das pessoas que acessam esses aplicativos? Muito jovens, as pessoas de mais idade também participam? Tem alguma idade média? Vocês conseguem ver isso? A gente tem, como eu falei, são 1.100 denúncias feitas até agora, né? Não é um número muito relevante para a gente ter um número correto, né, que eu pudesse falar. No Brasil, a idade média das pessoas que denunciam é um número muito, muito pequeno ainda, né? Mas eu poderia te dizer que entre 20 e 30 anos é a idade mais ou menos assim das mulheres que mais acessam para fazer as denúncias de violência contra a mulher na Chega de Fio-Fio. No truco é mais ou menos isso também. Acho que talvez um pouco mais. Não, de 20 a 40 anos a gente consegue pegar uma faixa bem grande. Eu acho que a nossa identidade visual ela chama muito. Assim, acho que a gente consegue pegar um pessoal mais jovem, mais perto dos 20,
E, né, para discutir esse tema, que, às vezes, né, não sei, você está falando de dado, às vezes parece uma coisa muito de valorização de empresa e economia, às vezes as pessoas mais jovens elas não se interessam tanto, mas a gente tem conseguido puxar muito esse público. Então, a gente consegue uma faixa bem grande, é bem legal isso. Não, acho que é interessante para o processo de conscientização, né, que bastantes jovens estejam acessando aplicativos deste nível. No Vote na Web, a gente tem mais de 75% dos participantes com idade entre 18 e 34. A gente está, acho que, ali entre os 75% e 77%. Uns usuários muito jovens. Mas, toda vez que a gente tem contato com pessoas com mais idade, mesmo com 40, 40 e poucos, às vezes mais... a recepção é muito positiva e a tecnologia é muito simples de usar, a plataforma é muito intuitiva. Então, na verdade, hoje a gente tem mais uma barreira de que é como chegar a essas pessoas mais velhas, porque o nosso principal meio de ativação é via Facebook. Então, a gente tem sempre uma ativação com um pouquinho de mídia pelo Facebook todo mês, para chamando novos usuários. E como a participação desse target no Facebook é mais baixa, hoje a nossa maior barreira é se tornar conhecido entre esse público. É menos sobre pouco interesse, eu sinto eles super interessados, mas eles não sabem da existência do site. Então, como a gente não faz grandes campanhas, não tem TV, não tem revista, a gente só está dentro das redes sociais e da internet, convidando as pessoas a conhecer o projeto, eu acho que a gente consegue alcançar pouco as pessoas que têm essa idade. Muito bem. Mais alguma questão? Meu nome é Juliana, sou jornalista também. Eu queria saber, porque eu sinto que muitas questões que dizem respeito às mulheres hoje são debatidas, sobretudo, por homens na política, né? E eu queria saber se... Bom, a gente está falando de internet aqui e tudo mais, se a Juliana, que está envolvida nisso, percebe que os órgãos públicos, o governo do Estado, principalmente, a gente está aqui... eu queria saber se o governo, se os órgãos públicos têm procurado as mulheres pela internet para saber qual é a opinião delas sobre essas questões que dizem respeito a elas. Por exemplo, a questão do metrô, do vagão exclusivo do metrô, e etc. Como é que as mulheres participam disso, né? Juliana, que ótima pergunta. Porque, até recentemente, vou aproveitar e falar de um outro projeto que a gente fez pela Olga, que chama Entreviste uma Mulher. O que a gente percebeu? Tem duas pesquisas que a gente usa como base. Uma da Super Interessante, que seria uma revista neutra, e eles dizem que apenas 1/4 de todas as entrevistadas da revista são mulheres, né? Também teve uma pesquisa com a New York Times, que eles fizeram uma pesquisa só da capa, e também o número era baixíssimo, 25% apenas mulheres falando, né? Como que você vai criar um jornalismo que seja baseado na diversidade, né? Que tenha pontos de vista o suficiente para gerar ali um conteúdo, né? Então, a gente criou o Entreviste uma Mulher. Tá bom. A gente criou o Entreviste uma Mulher, que é um banco de dados aberto. Qualquer pessoa, qualquer mulher que achar que seja expert num assunto profissional, pode enviar para a gente os dados e a gente coloca lá. Então, Juliana de Faria estudou jornalismo e tem uma campanha contra assédio e falaria sobre assédio, violência contra a mulher e o contato. É um banco de dados que qualquer pessoa pode acessar. A gente já divulgou para vários jornalistas. Então, até estava falando com a Marina, ela falou, pô, conheço, que legal, né? Que legal que a Pública está acessando aquele banco, né? Então, se você vai fazer uma matéria sobre, sei lá, parto, você entra lá e você pode achar uma fonte. É para fomentar e para a gente conseguir chegar a 50%, né, do espaço de fala, né? E a gente vê que tem essa falta, né? Agora, com relação a participar, talvez assim, meio consultoria, que você disse do metrô, né? Que seria a gente falar o que a gente quer, né? É devagar, mas eu acho que está acontecendo, sabe?
quando começou o assunto do assédio, a gente via muito na imprensa homens falando sobre isso, né? E ok, né? Liberdade de expressão, a liberdade do jornalismo, mas poxa, por que a gente não pode dar nossa visão também, né? Por que a gente é só um quarto para falar sobre algo que atinge a gente, né? As mulheres são vítimas de assédio, né? Então, acho que está melhorando aos poucos. E convido a todas a conhecer o Entrevista Uma Mulher lá no finkyoga.com, se quiserem participar também. Não sei se vocês querem falar alguma coisa. Só sobre esse assunto, se alguém tiver interesse, tem um documentário que eu adoro, que chama Misrepresentation. Vale muito a pena assistir. Ele é bem focado no mercado americano, mas eu acho que espelha bem a sociedade ocidental, que é a representação da mulher na mídia. Então, como é que a mídia, os veículos jornalísticos tratam presidentes, primeiras ministras, como é que a personalidade da mulher é tratada na mídia, e muitas vezes passa pela ridicularização, pela discussão do que a mulher estava vestindo num evento da ONU, sobre implantes nos seios. Então, a mulher é muito pouco levada a sério, principalmente, mesmo em grandes cargos. A gente chega no momento que não importa o cargo que você ocupe, a mídia continua ridicularizando a mulher de alguma forma. Esse documentário é muito legal e fala sobre isso e como as crianças e as adolescentes são impactadas por essa construção midiática. Só complementar também o que você estava falando. E ontem mesmo eu vi no The Guardian uma matéria sobre a primeira cosmonauta na Rússia que vai para o espaço em 17 anos, e ela foi fazer uma coletiva de imprensa e perguntaram para ela se ela ia usar o mesmo penteado lá no espaço e como ela ia lavar o cabelo dela lá. Então, são essas perguntas que as mulheres enfrentam quando elas estão tentando fazer o trabalho, né? Um trabalho sério, né? Uma coisa mais de objetificação, querer saber sobre o seu corpo. Poxa vida, sabe? Será que a gente não pode conversar sobre outro assunto? A gente tem que falar do nosso cabelo sempre, né? Então, só um exemplo aí para mostrar como que é. Ontem eu estava assistindo um programa, uma entrevista na TV, e estava o cartunista, o Laerte. E daí eu falei, olha, a mulher precisa ocupar logo esse espaço também, porque, de certa forma, tem uma gradiente aí de perfis tal, que estão se posicionando, né? Então, é importante que ocupe logo. Eu acho que tem uma pergunta. Posso. Meu nome é Neide, eu sou da Fundap, mas trabalho no planejamento. Não, só para agregar o que vocês estão falando. Eu acho que faz 3 horas aqui, 2 horas e meia, a gente está discutindo relações de poder, né? Fundamentalmente, né? E sobre isso, eu queria dizer que no século XIX, que não é tanto tempo atrás, as mulheres, mesmo as mulheres de classe alta, as que liam, não tinham acesso aos livros complexos, porque tinha uma segmentação da biblioteca para manter sempre as mulheres lendo os romances Água com Açúcar, as coisas que reforçariam o modelo dominante masculino. Então, visto isso e olhando 150 anos depois, a gente andou bastante. E acho que, sei lá, apesar do panorama internacional ser bem complicado, Oriente e tal, eu tenho muito medo disso, mas a gente andou bastante. E, no Brasil, vocês são as nossas sucessoras, né? Nós fizemos essa revolução nos anos 70, né? Vocês são as herdeiras desse caminho que a gente desvendou a duras penas, né? Abriu. E aqui, eu tenho visto progressos. Viu? Esse menino, esse policial militar, hoje fiquei emocionada, porque ele seria, né, o protótipo do machista, né? Um cara na faixa dos 40, do interior, polícia de carreira, né? Eu fiquei tão sensibilizada, porque eu acho que a gente tem que olhar os homens, porque se a gente não olhar os homens, se a gente ficar muito reta ali, muito fechada na nossa visão de poder feminino, a gente corre um risco grande de perder uma possibilidade de convivência muito rica, viu? Porque esse menino hoje me deixou balançada. Eu acho que isso tem muito. Legal. Eu tenho um comentário aqui. O legal da internet é isso, né? Eu acho que serve até de reflexão o que você está falando, Juliana. O Jaldomir, ele falou assim, detalhe,
A pergunta do cabelo que foi realizada a cosmonauta, foi feita por uma jornalista. Bom, normal. Exato, é uma cultura, né? E você reproduz o que você aprendeu, né? Então, é muito fácil para as pessoas tentarem diminuir isso. Falar, não, mas a mulher que perguntou. Mas a mulher está inserida numa sociedade, né, que reforça o machismo. Mas tudo bem. Obrigada pela reflexão. Mais uma pergunta? Eu sou a Fabiana, eu trabalho no metrô de São Paulo. E eu queria perguntar para a Juliana também, porque hoje tem também um movimento masculino contra a repressão ao homem não poder usar a saia, tem até o movimento do saiaço. Então, como que o homem também, como que você vê isso do homem também hoje querer assumir uma liberdade como que a mulher tem um pouco? Então, a gente sempre discute que uma sociedade sexista também tem efeitos negativos para o homem, né? Então, inclusive a palestra, né, da Emma Watson para a ONU Mulheres, ela falou bastante sobre isso, né? Ela falou: homens, percebam como vocês também acabam tendo restrições, vocês são limitados por essa cultura, né? Não sei, eu acho ótimo que a gente consiga olhar para o gênero como um prisma, né? Para que, não sei, acho que não tem sentido muito a gente pensar que saia é roupa de mulher, né? E a gente vê muito isso, né? E como isso reflete essa sociedade que fica sempre reproduzindo o machismo. Então, por exemplo, eu estava dando uma olhada num Tumblr que é francês, que ele traz um monte de objetos que são totalmente neutros, como uma caneta, mas que as marcas fazem caneta para mulher rosa, caneta para homem azul. Por quê? Né? Você só consegue escrever com a rosa, será? Né? E, assim, além disso, todos os produtos que são para mulheres, os rosas, eles são mais caros. Os cremes, desodorantes. Né? Então, isso existe, isso é verdade, isso existe mesmo, né? Cobrando mais caro para as mulheres. Né? Já até me perdi no que eu estava falando, voltei para as mulheres, estava falando dos homens, né? Mas é isso. Mas é isso, da saia também, né? Poxa, não sei, eu acho que daí, né? E daí usar saia, né? Acho que está certo, a gente tem que quebrar com esses padrões que mais oprimem a gente, né? A gente tem que lutar para que a gente tenha opções, né? Para a gente tem que abrir nossas opções, não limitar, né? Não limitar a uma roupa, a uma cor, a um livro, a uma educação. Né? A gente tem que poder ter essa liberdade de escolher o que é melhor para a nossa vida. Que ótimo que o debate está ficando sobre mulheres. Mas os escoceses já resolveram essa questão. Né? Bom, pessoal, mais alguma questão para a gente encerrar? Não? Eu vou divulgar aqui quem foram os ganhadores do livro. A Maria Graciele ganhou o livro Água, Futuro Azul, e a Silvia Bernardo ganhou Diálogos de Gestão. Então, os livros precisam ser retirados na Secretaria do Planejamento, próximo ao metrô Trianon, ou vir buscar aqui no próximo Inova Day. Tá certo? Melhor, né? Assim a gente conhece quem ganhou. Mantém a lisura do processo. Bom, queria agradecer muito, Juliana, foi muito bacana. Marina, né? Priscila, muito legal. Só senti aqui que a nossa cota masculina aqui não pôde ser representada dessa vez, mas foi ótimo. Eu queria também chamar a atenção para o próximo Inova Day, em que nós estaremos falando, será especial, sobre educação. Então, aí tem boas novidades aí. Espero que vocês continuem nos contemplando com a audiência e até lá, ok? Muito obrigado. Até o próximo.